O que um executivo de sucesso e um ator, uma pessoa que trabalha no teatro, tem em comum? Muito mais do que você imagina. Respiração, linguagem não verbal, gestos, olhares, improviso. Parte disso é o que as artes cênicas podem ensinar para o mundo corporativo. E é exatamente sobre esse assunto muito interessante que eu vou falar com ninguém menos do que Gustavo Trestini, que é ator e diretor de teatro e super especialista em treinamentos corporativos. Gustavo, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que vai ser uma delícia falar com você. Eu também, Mônica. Fico muito feliz de poder falar sobre a minha experiência e sobre esta possibilidade de trazer algumas ferramentas do teatro para o ambiente corporativo. Eu queria pegar um pouquinho só para me apresentar. Eu sou formado em artes cênicas pela Universidade de Campinas e já há 25 anos eu trabalho com esse tema de trazer algumas ferramentas do teatro para treinamento de executivos dentro do ambiente corporativo. Eu comecei esse trabalho junto com Joyce Nisquier. Joyce Nisquier, ela é uma preparadora de corpo, ela é uma preparadora de atores do Rio de Janeiro, e no começo dos anos 2000, ela me procurou para a gente desenvolver um trabalho na IBM. Naquele momento, ela estava desenvolvendo um trabalho dentro da IBM, onde ela estava trazendo essas ferramentas de treinamento, de preparação corporal para os executivos quando eles tinham as tarefas e quando eles tinham as demandas de fazerem apresentações públicas em palco. E foi nesse momento que ela me convidou. Desde então, eu tenho desenvolvido esse trabalho, eu e Joyce também continuam desenvolvendo esse trabalho, talvez seja uma das maiores referências desse trabalho no Brasil, e desde então eu tenho feito esse trabalho em várias empresas, em vários lugares, e já treinei a partir disso mais de 3 mil executivos nesse trabalho. Então é um pouco dessa trajetória, sou um apaixonado por comunicação, adoro poder ter esse contato com os executivos e trazer um pouco dessa experiência e fazer com que eles também se apaixonem por esse tema tão importante para uma liderança hoje, que é o tema da comunicação. É verdade. E com mais de 20 anos aí de histórias para contar, né, Gustavo? Diz pra gente o que o palco pode ensinar para a sala de reunião. Olha, eu tenho visto ao longo desses mais de 20 anos de trabalho aí, que a sala de reunião e a corporação, a empresa como um todo, ela tem muito de palco, né? Uma empresa, ela é um palco por natureza. Cada pessoa lá dentro, ela exerce um papel, ela está desenvolvendo um papel, a gente tem, por exemplo, um dress code que se assemelha muito ao que no teatro é o figurino, porque todos esses elementos, eles são signos, eles contam alguma coisa. No caso específico da sala de reunião, é a presença. Então, o que é a natureza do trabalho? A natureza do trabalho do ator é a sua presença física. Então, o ator é aquela pessoa, aquela pessoa preparada para ocupar um espaço no palco com o seu corpo, com a sua voz, com a sua presença, em última análise, né? Então, tudo faz sentido. Cabe a um ator, quando ele está no palco, ter uma noção, uma clareza sobre todos os elementos que estão envolvidos naquela circunstância, naquele jogo, a partir do momento que ele está trabalhando aquela peça na relação com o público. Então, a presença do ator, a presença física do ator é fundamental, né? O teatro, antes de mais nada, ele é uma grande escola de comunicação humana, né? Uma arte que já está aí há mais de 2.500 anos, e é um lugar onde a gente pode experimentar as relações humanas a partir desse jogo. Então, nesse sentido, ele é uma ferramenta bastante útil para o executivo, né? E por que ele pode nos ajudar? Ele pode nos ajudar a ter uma noção, uma consciência do espaço que a gente está ocupando. E o executivo, quando está numa reunião, ele precisa muito desses elementos. Ele precisa saber onde ele está, com quem ele está, qual é o objetivo que ele tem nesta reunião, quem são as pessoas que participam com ele, e, acima de tudo, ter uma consciência sobre o seu próprio corpo, sobre as suas intenções, sobre os seus elementos expressivos, né? Nesse sentido, o teatro ele tem ferramentas bastante interessantes e perfeitas para o desenvolvimento dessas habilidades. É bem interessante quando você fala que cada um tem um papel dentro da empresa, né? E quando a gente olha para o mundo do teatro, é exatamente, né? Na peça, cada um tem o seu papel, cada um tem um personagem. E por mais que a gente diga, e essa é a regra quando a gente está treinando os executivos juntos, né, Gustavo? A gente mostra para eles a importância da legitimidade, né? Então, eles precisam ser legítimos e autênticos para poder passar a sua mensagem, para poder dizer a verdade, né?
defendendo ali os valores, os posicionamentos da empresa, mas sempre com muita autenticidade e verdade. Então, eu tenho um papel, esse papel é crucial, e é muito interessante que os executivos acham que em determinado momento da carreira, eles não devem falar com as pessoas, ou dar entrevistas, ou fazer apresentações representando a empresa. E muito pelo contrário, à medida que algumas posições na carreira são alcançadas, esse papel de comunicador se torna cada vez mais frequente, né? Então, a participação dele em inúmeras situações de comunicação em que ele representa a empresa, ou seja, eu saio do CPF e vou para o CNPJ, são extremamente importantes, são cruciais para o sucesso da empresa, e é importante que ele saiba exatamente qual é o papel dele dentro dessa peça, né, desse grande teatro que é também o mundo corporativo, né? Pois é interessante você citar isso, quer dizer, esse espaço da liderança e a comunicação como skill hoje muito desejado e necessário para um líder. Eu sempre, quando eu penso nisso, eu penso que o teatro talvez seja uma das melhores metáforas sobre aquilo que significa o poder, né? O que é o poder? É o fato de você ocupar um lugar e pessoas te observarem nesse lugar, e você ter a tranquilidade de ocupar esse lugar para inspirar as pessoas. As pessoas vão olhar para você. Eu acho que isso, o palco é, de certa forma, uma metáfora bastante grande disso que a gente pode chamar de poder, né? Então, nesse sentido, é muito importante para o executivo, principalmente para aquela liderança, que entenda qual é esse papel que ele vai ter. O que é esse papel de líder? Como ocupar esse espaço de poder, né? De que forma ele pode, a partir desse espaço, elevar a moral de uma equipe, convencer investidores, quer dizer, gerar empatia com o público, e principalmente inspirar. E aí você usou até uma expressão que é inspirar através da verdade, né? O teatro, muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer um teatro. O teatro sempre é associado com a ideia de mentir, que é você constrói um personagem que é fictício para você executar alguma coisa. Quando, na verdade, o teatro trabalha na chave da verdade. Cada ator, quando ele está em cena, ele busca a verdade de uma situação, ele busca a verdade daquele personagem, porque o público é isso que ele quer perceber esse ator vestindo, né, sendo aquele personagem, mas ele quer acreditar, ele quer ver verdade nos olhos daquele ator. Então, cabe aos atores desenvolver esse trabalho. Agora, um líder, uma liderança dentro de um time, ou quando está fazendo uma apresentação pública, ele talvez tenha esse mesmo propósito, porque assim, esse público tem que olhar e tem que reconhecer a verdade, tem que conhecer o propósito, a intenção dessa pessoa quando ela está se expondo, quando ela está se apresentando, quando ela está num desafio ou numa situação de comunicação. E por isso que o teatro ele é importante, porque ele pode trazer esta consciência. E consciência é a palavra-chave nessa história, né? Esse ator, assim como esse executivo, ele precisa ter consciência dos seus elementos expressivos. Ele precisa ter consciência de que seu corpo ele é um instrumento que tem que estar a serviço da intenção e do trabalho que ele vai fazer no sentido de inspirar, no sentido de trazer esta verdade para poder engajar esse público, essa equipe, seja lá qualquer grupo de pessoas para a qual ele vai se posicionar, né? E é bem importante também a gente ter em mente que cada vez mais as pessoas estão preocupadas com as suas questões técnicas, e não é só a técnica, né? Você pode ser um excelente executivo, um CFO, um CEO, tecnicamente impecável, mas se você não treinar essas outras questões relacionadas à comunicação, à expressividade, até mesmo as técnicas de improviso, você vai estar sempre engessado numa posição ali que você não tem muita saída. Então, é importante a gente entender essa conexão entre o mundo do teatro, que é o mundo da busca da verdade por meio de um personagem, sim, mas também esse papel do executivo ali no mundo corporativo. Então, bom, é importante, eu sei que eu preciso, mas como fazer, né? Como juntar isso? A gente vê muitos nos nossos treinamentos, os executivos perguntando, olha, já é difícil dominar o conteúdo, agora como juntar, né, Gustavo? Conteúdo, linguagem verbal, não verbal, postura, gestos, olhar e, além de tudo, saber usar bem o palco. Como é que você acha que dá para começar e e se tornar esse profissional cada vez melhor dominando essas técnicas?
Bom, Mônica, primeira coisa é que a comunicação, ela é uma atividade multitarefa por excelência, né? E sempre quando a gente está num desafio de comunicação, a gente tem que manter a nossa conexão com o nosso interlocutor, ao mesmo tempo tem que ter um olhar para dentro, tem que me perceber nesta relação, né? No teatro a gente usa um termo que é a dualidade do ator. Então, quando o ator está em cena, ele é treinado para, ao mesmo tempo, estar ali vivendo, o público precisa entender que ele está vivendo aquela situação, mas, ao mesmo tempo que ele está vivendo, ele está olhando de fora. Isso que a gente chama da dualidade do ator, né, quando a gente pensa no trabalho de cena. O treinamento do teatro, as ferramentas do teatro ajudam a gente a conseguir esse estado. O que é importante para o executivo é ele ter a consciência da sua presença, a consciência do seu corpo, mas nunca, em hipótese nenhuma, perder a conexão com o interlocutor, com a plateia, com o grupo para o qual ele se direciona. Para isso é muito importante que o executivo tenha um desenvolvimento de uma coisa chamada escuta. Ele tem que perceber todos os elementos que estão envolvidos naquela interação com aquele público, com aquela pessoa. Isso é fundamental. E para isso é importante que o corpo, a voz, todos os elementos expressivos dele estejam treinados anteriormente. O que a gente faz no teatro? A gente tem diversos exercícios, a gente aplica diversos exercícios para desenvolver a acuidade física, a acuidade vocal, a acuidade mental, para que o ator, quando ele esteja naquela situação de apresentação, quando ele vai para uma peça, depois de ter ensaiado, e ele vai apresentar, ele não tenha que pensar nisso. Porque o objetivo do ator é única e exclusivamente dar prosseguimento à sua ação dentro daquela circunstância. Ele estudou aquele espaço, ele estudou aquela circunstância e ele tem que viver aquela circunstância numa relação com a plateia. O executivo tem uma situação muito semelhante. Ele tem o corpo, ele tem que ter um instrumento expressivo dele. Quando ele vai para uma apresentação, que ele vai fazer uma palestra, por exemplo, ele tem que chegar e ele vai ter o conteúdo, aquele conteúdo já vai estar preparado, ele já vai ter estudado isso. Quando ele chegar, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que criar uma conexão com a plateia. Essa conexão se cria a partir do seu material expressivo, do seu corpo, do seu instrumento, da sua voz, da modulação desta voz. Mas o ator, assim como o executivo bem treinado, ele não fica pensando o tempo todo o que eu vou fazer com a minha mão, o que eu vou fazer com o meu rosto, de que forma eu vou modular uma ou outra frase. Não. Ele fica pensando o tempo todo, e aí ele fica na escuta, é como essa mensagem está chegando para as pessoas. O corpo, ele tem que acompanhar. Então, para isso que um corpo bem treinado, uma voz bem treinada, ela vai estar a serviço e vai estar mobilizada para quando ele necessitar desses elementos expressivos, isso acontecer. Mas o mais importante de tudo é como manter a conexão com o público, como ele pode estar com essa escuta bastante definida e pode estar atento a todas as necessidades. E o corpo vai reagir em relação a isso. Basicamente, pode parecer complexo, mas é muito simples. Em última análise, o corpo ele tem que estar livre. Então, grande parte do exercício do teatro é libertar o nosso corpo, nossos elementos expressivos, das preocupações, das tensões, daquilo que pode atrapalhar o que é mais importante da comunicação, que é a real e verdadeira conexão entre um emissor e um interlocutor. E é isso que esse o nosso objetivo quando a gente dá esse treinamento para o executivo. Eu vou pegar dois ganchos aí no que você falou. O primeiro deles é transformando em miúdos, né? Trocando em miúdos, como diziam os nossos avós, dá para a gente fazer uma conexão com a complexidade, por exemplo, de aprender a dirigir, né? No começo você fica ali todo preocupado se vai dar certo, se não vai, se você vai engatar, se você vai frear, mas depois aquilo se torna mais tranquilo e a sua atenção se volta para o ambiente externo, né? Se volta para prestar atenção na rua, no outro motorista. Então, é algo que dá, sim, para ser treinado e dá para ficar cada vez melhor. Não digo que a gente vai ser piloto de Fórmula 1, mas a gente seremos bons motoristas, né? E outro gancho que eu quero pegar, quando você fala de escuta, também não é raro a gente encontrar as pessoas, né, durante as nossas conversas, achando que elas só precisam informar, ou seja, é só o que eu me interessa, é só falar, é só, na verdade, passar a minha mensagem. Mas se eu não exerço essa escuta ativa, essa escuta ampla para olhar, inclusive, o ambiente, né, para ter ali a visão do todo,
eu não consigo, inclusive, reagir à forma como as pessoas estão recebendo essa mensagem. Então, é por meio dessa escuta, da observação que eu tenho, por exemplo, com você aí na minha audiência, eu consigo entender, fui clara, não fui clara, talvez eu precise dar um exemplo aqui, talvez eu precise me aprofundar um pouco mais ali. Então, se você não abre espaço para também entender a reação do outro e ouvir, escutar e ver essas questões todas, você não corrige a sua rota, você vai em linha reta e corre o risco de bater no muro, né? Porque a sua mensagem, teoricamente, foi passada, mas não foi assimilada. Então, eu acho que esses dois ganchos aí são importantes para a gente cuidar, né? Olhar com atenção. Sem dúvida. Para mim, assim, a escuta é a principal característica de um grande comunicador. Acho que a gente já teve um tempo onde a gente pensava que um bom comunicador é aquele que tinha um domínio da fala, é aquele cara que fazia, que tinha uma voz, que falava de um jeito assim, o assado. E hoje, cada vez fica mais claro que a maior capacidade de um bom comunicador é a capacidade da escuta, justamente por tudo isso que você citou. Quer dizer, a possibilidade de, em mantendo a conexão com o meu público, ou com o meu cliente, ou com o meu time, poder entender o que se passa naquele ambiente, o que se passa naquela circunstância, como é que eu consigo entender todos os sinais que estão presentes naquela interação. Esses sinais, eles estão presentes no corpo, saber observar o corpo das pessoas, saber ouvir não só as palavras que as pessoas estão dizendo, mas qual é a intenção que está por trás dessas palavras, tudo isso está no campo da escuta. Por isso que a escuta é fundamental, por isso que a escuta é a melhor qualidade para um grande comunicador, né? É fundamental para um executivo, para um líder, isso não há sombra de dúvidas, né? Eu queria até aproveitar esse ponto que você trouxe a respeito dessa capacidade da escuta para falar sobre um tema que muitas vezes eu me confronto com ele quando eu estou desenvolvendo um trabalho com os executivos. É muito comum eu escutar que um executivo dizer assim, olha, eu tenho muita dificuldade de comunicação porque eu sou uma pessoa tímida. Então, como tímido, eu acho que quem tem que se comunicar, quem tem que assumir à frente um palco, uma reunião, é uma pessoa mais extrovertida, né? E eu gosto sempre de trazer um exemplo, que também é do teatro, que é o seguinte, a maior parte dos meus colegas atores são tímidos, né? As pessoas, em geral, dentro do ambiente do teatro, são muito tímidas. E aí tem uma questão que é interessante. O tímido, ele tem, por natureza, já é um skill próprio do tímido, ele tem uma capacidade de escuta muito grande, até por medo de pagar mico. O tímido é aquele que chega numa festa, por exemplo, ele fica num canto e começa a observar as pessoas. Então ele sabe o que está acontecendo, ele sabe qual é o clima, o ritmo daquela festa, quem está fazendo o quê, quais são as intenções, ele consegue fazer uma leitura muito grande daquela festa. Então essa é uma capacidade maravilhosa que o tímido de cara já tem para se desenvolver como um grande comunicador, como um grande porta-voz, como um grande líder, né? Ele tem já essa capacidade. Qual é o problema do tímido? Ele tem que enfrentar o seu medo de se expor, que essa é uma grande barreira. A partir do momento que a gente consegue transpor esta barreira, esse medo, aí a gente começa a conseguir entender qual é o prazer de você ocupar esse espaço de comunicação, de você poder engajar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham interesse por você, mas também tenham interesse pelas suas ideias, pelo aquilo que você está ali tentando trazer para aquelas pessoas, né? Muito legal. Vamos voltar a falar um pouquinho, então, sobre essa questão do medo, né? Seja extrovertido ou tímido, invariavelmente, todo treinamento que a gente começa ali pedindo para que eles façam uma mini apresentação em públicos, dá o pânico, né? Panicou geral, e as pessoas ali falam para a gente, ai, não, pelo amor de Deus, eu não consigo e tal. Então, a primeira pergunta é, que dicas você dá para perder esse medo do palco, né? Perder esse medo da exposição? Como é que a gente treina isso? Posso dizer com experiência própria que eu tive que ir aprendendo isso ao longo dos anos, sendo que eu tive uma líder que era extremamente extrovertida e tinha ali, né, toda uma desenvoltura para falar em público, e eu tive que ir ali lutando contra as minhas características, a minha personalidade, para conseguir exatamente perder esse medo da exposição. Então, como é que a gente faz, né? Como é que a gente transforma esse medo em prazer, como você falou no nosso último post?
Bom, o medo, né? Em primeiro lugar, é importante que a gente saiba que o medo é inerente a todo mundo, né? Ninguém fica completamente tranquilo diante de uma plateia. Por quê? Sempre quando você está diante de uma plateia, voltando naquele tema que eu já abordei aqui, imaginando que aquilo é um centro, uma representação de poder, então sempre quando você ocupa esse lugar de poder, inevitavelmente você sabe que existe uma expectativa sobre as pessoas. As pessoas, em geral, têm uma expectativa sobre a gente, né? E nós temos uma expectativa ainda maior sobre a nossa performance, ou como é que a gente vai performar diante das outras pessoas, né? E, em geral, essa expectativa nossa é muito superior à expectativa que a plateia tem da gente, né? E muitas vezes a gente acaba trazendo essa alta expectativa e criando travas, criando amarras, né? Para que esta comunicação seja mais tranquila e a mais livre possível, né? Então, o primeiro fato é esse: todo mundo tem medo. Como a gente domina isso? Eu acho que tem assim, claro que existem vários exercícios, a respiração, saber respirar quando você está ocupando o espaço, trabalhar o seu diafragma, respiração diafragmática, que é um tipo de respiração que a gente utiliza muito, todo profissional de voz usa, nos ajuda a baixar a ansiedade. O medo, ele não pode gerar ansiedade, porque quando você vai para uma interação, quando você ocupa um espaço, um palco, e eu estou fazendo uma apresentação, se eu estiver ansioso, eu tendo a contagiar a minha plateia com essa ansiedade. Então é importante que eu comece a dominar a minha própria ansiedade. Então, o que a gente precisa para superar o medo? Em primeiro lugar, consciência do nosso próprio corpo. Saber de que forma eu reajo diante desse desafio, porque o corpo ele tem reações, ele reage. Tem gente que fica vermelho, tem gente que começa a suar, tem gente que fica com o ombro tenso, vários elementos vão aparecendo. O importante é que dentro daquele tema que a gente também já abordou, que é da escuta, que essa escuta seja a respeito de mim mesmo. Então, o que acontece comigo quando eu estou sob pressão? E essa pressão, quando eu estou com essa expectativa ou com uma alta expectativa sobre qual vai ser minha performance diante dos outros. Então é importante que, aí, identificando como essas reações acontecem comigo, eu consigo desenvolver exercícios para melhorar. Mas principal coisa, inicialmente, isso sempre, independente de qualquer fase do treinamento que você esteja, respirar bem. Saber respirar, a respiração é uma respiração controlada e conduzida, existem vários exercícios para desenvolver isso. A respiração ajuda a gente a baixar a ansiedade e faz com que a gente esteja mais tranquilo, tá? E a outra coisa fundamental é se expor. Nada é melhor para a gente perder o medo da exposição do que se expor. Então, é um trabalho que eu tenho que me colocar. Eu gosto de fazer um paralelo aí com o surf. Quem tem medo de tomar caldo não vai conseguir surfar. Então, o melhor surfista pode tomar um caldo de uma hora ou de outra. Então, chega uma hora que você vai dominando o fato de estar sobre a prancha. No primeiro momento, difícil, você toma muito caldo. Depois vai chegando um momento que você vai pegar ondas que vão ser deliciosas, outras que nem tanto. Você vai cair ali ou ali. Mas é importante esse domínio, também ele vem acompanhado com prazer. Mas sempre sabendo que a gente está ali sob o risco de tomar um caldo, né? E aos poucos a gente vai ficando tranquilo com essa ideia. Isso não passa a ser mais uma coisa tão pesada ao ponto de criar travas, né? De criar travas que impeçam a minha relação, essa relação com o público, né? Muito, muito legal. Eu lembro sempre das suas falas nos treinamentos, que se joga. Então, aqui é para se joga, entra nos exercícios, entra no treino, que você vai sair ganhando. E é muito gostoso ver a transformação das pessoas, né? A cada exercício, a cada simulação, você vê o quanto aquela pessoa entrou de um jeito e está saindo de outro, com uma consciência totalmente diferente, né? Muitos falam para a gente, olha, eu sei que não é da noite para o dia que eu vou melhorar, mas já ter a consciência das minhas questões, de como eu me coloco e de como eu posso me colocar de forma diferente, já faz toda a mudança acontecer aqui, né, na minha cabeça. Sem dúvida, o Cazuza tinha uma frase que eu adorava: quem vem com tudo não dança, mete balanço. Lembra do mete balanço? E eu acho que tem isso, quem vem com tudo não dança. É exatamente isso. A gente tem que entender que dentro de comunicação, desse tema da comunicação, o principal erro que a gente pode cometer, muitas vezes a gente pensa um monte de coisa que pode dar errado, mas o principal erro que pode acontecer nessa interação é a gente perder a conexão. A conexão é fundamental.
Todo o resto, pode. Eu posso, por exemplo, no meio eu posso estar fazendo uma apresentação e ter ensaiado um roteiro e, numa última hora, pular um item do meu roteiro. Isso pode acontecer. Assim como o ator em cena, ele pode esquecer ou perder alguma coisa do texto que ele decorou e vai ter que fazer um improviso. Mas isso não é um erro. O erro em comunicação é isso fazer com que eu perca a minha conexão com a minha plateia. Porque eu posso muito bem, se eu tiver sob controle, se eu tiver domínio da minha ansiedade, eu posso perceber que eu pulei um determinado item e tranquilamente encontrar uma forma e uma possibilidade de recolocar essa questão. Lembrando sempre que o público não conhece o texto. Exato. Ele não sabe o que eu vou falar. Eles não estão acompanhando ali, falando, assim, a gente está no teatro, muitas vezes, assim, numa peça, você acaba esquecendo e tendo que improvisar uma determinada situação. Na maior parte das vezes, né, eu acho que quase na totalidade das vezes, o público não percebe. O público não está com o texto acompanhando, assim como alguém que está acompanhando uma palestra também não sabe. Quem domina o conteúdo, quem sabe o que está acontecendo ali é o porta-voz, é o líder, é quem está fazendo aquela exposição. Então é super tranquilo, né, nesse sentido. Muito bom. Bom, gente, como a gente viu hoje, é o conjunto da obra que faz o sucesso, né? Então, unir tudo que a gente tem de características positivas, treinar aquelas que não são tão positivas assim, mas que a gente pode desenvolver, melhorar, né? Ficar cada vez mais profissional nesse sentido, é o que realmente faz a diferença e é o que a arte pode ensinar para o crachá, né? Para o mundo corporativo. E é por isso que esse papo, essa conversa com o Gustavo, ela foi tão gostosa, tão importante, porque a gente precisa saber que comunicação é conexão, e Gustavo falou exatamente isso, né? O ator se conecta o tempo todo, e a hora que ele perde essa conexão, ele perde o fio da meada. Então, essa conexão, ela é o ponto-chave para isso tudo acontecer. E à medida que ela acontece, você consegue desenvolver e implementar todas as características, como o Gustavo disse, expressivas do seu próprio corpo. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, eu amei, e eu quero de novo agradecer ao Gustavo por essa oportunidade da gente poder falar sobre essas questões tão importantes para o mundo da comunicação e o mundo corporativo. Gustavo, obrigada, e a gente vai se falar muito. Tá, eu que agradeço, Mônica, agradeço a oportunidade de falar desse assunto do qual eu sou tão apaixonado, né? Porque eu acho que a comunicação tem a capacidade incrível, tão necessária no dia de hoje, de criar humanidades, né? Porque para além do crachá, existem seres humanos que estão dentro da corporação. A comunicação também cria um ambiente psicologicamente mais adequado, mais gostoso, as relações ficam mais fluidas, a gente consegue uma identidade maior, né? E muita eficiência na gestão dos times. Então, trabalhar a comunicação também, isso me apaixona muito, é também a gente desenvolver a nossa humanidade, a nossa escuta, e de uma forma a superar esse ambiente tão polarizado que a gente tem vivido na sociedade. Acho que a gente tem que melhorar a nossa escuta, a gente tem que se dar as mãos de novo, e a comunicação tem um papel fundamental nisso. Exatamente. Obrigada, Gustavo. Até a próxima. Tchau, obrigado.